fundamento usado muito na Umbanda, algumas casas não usam, outras usam, isso é bem da verdade, mas que ele tem um fundamento muitas das vezes esquecido. Então hoje eu vou dar algumas dicas do uso do azeite de oliva na Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassununga, São Paulo. A benção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. Hoje nós vamos resgatar um pouco sobre o fundamento do uso do azeite de oliva na nossa Umbanda. Um fundamento que passa assim despercebido, mas que tem uma elevação espiritual muito bacana. Vamos ver da onde que ele surgiu e uns usos práticos para ele. E se os senhores e senhoras gostam de bater papo sobre manter a oralidade, resgatar alguma coisa muito antiga, é só se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu like porque o Voz está pobre de like. Então vamos corrigir. Pela arqueologia, existem indícios do azeite de oliva há 6.000 anos antes de Cristo no Mediterrâneo. Na antiguidade ele era muito usado para combustível, para hidratação de pele, para hidratação de cabelo. No próprio Mediterrâneo também ele era utilizado na culinária. Então o seu uso é muito mais antigo do que a gente imagina. No judaísmo, o azeite de oliva ele era utilizado para a iluminação do tabernáculo. Ele tem uma denotação de muita pureza, muita elevação espiritual. Era ali que era usado. No cristianismo, ele é muito utilizado no batismo e nas confirmações dessa religião. Também tem uma ligação com a árvore da vida, que seria a oliveira. Aquela passagem bíblica onde que diz que é o pombo, que anunciava que tinha terra seca após o dilúvio, trazia um ramo de oliveira. Então seria a árvore da vida. Um fruto muito puro, muito elevado espiritualmente falando. E no islamismo, o azeite de oliva ele é considerado uma bênção de Deus. Mesmo que ele não seja amplamente utilizado nessa ritualística, nessa religião, no seu dia a dia, mas ele tem essa consideração de acordo com o Alcorão. Na cultura iorubá, o azeite de oliva ele praticamente não era utilizado. Essa cultura antiga dos iorubás, nessa área mais ocidental da África, em comparação ao Mediterrâneo, não era muito explorado não. A questão dos óleos era mais retirado ali do que eles tinham mais de fácil acesso, certo? Mas a gente não pode negar que também de uma hora ou outra houve essa introdução do azeite de oliva ali naquela região. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que no culto tradicional iorubá, e aqui eu peço licença, é uma tese minha, não é uma afirmativa, eu acredito que se use muito pouco o azeite de oliva. E hoje, no candomblé aqui no Brasil, eu acredito que houve essa introdução do azeite em decorrência do cristianismo, que há um bom tempo atrás perseguia, obrigava muita gente, muito candomblecista, a frequentar a igreja e tudo mais, toda essa história que a gente já ouviu. Na Umbanda, ela enquanto uma religião sincrética, houve esse sincretismo religioso com Jesus e Oxalá. A gente não pode negar isso. E através desses ensinamentos dessas religiões antigas, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, a Umbanda, absorvendo essa sabedoria, incrementou a sua ritualística com azeite de oliva, tendo essa ideia de que é um óleo específico, essa força de Oxalá, dentro do sincretismo de Umbanda, fazendo essa analogia que foi feita e até hoje, muitas casas seguem dessa maneira e volta a reforçar. Se a macumba na sua casa está funcionando, ela está certa. Então, havendo essa analogia, o azeite doce, o azeite de oliva, ele é conectado a essa força divina de Oxalá para nós de Umbanda.
E ainda eu me lembrei de uma coisa que há muito tempo eu tive uma informação de que o azeite de oliva, ele nesse sincretismo que aconteceu pouco, mas aconteceu com o candomblé de uma maneira forçada. O azeite de oliva ele acabou sendo colocado junto aos orixás brancos, que denomina-se orixás Fum-Fum. Mas nós de Umbanda, nós absorvemos isso daí e inclusive a gente não pode também negar da influência dos nossos antepassados, que fazem parte dessa comunidade espiritual de Umbanda, que aprenderam também o uso litúrgico, magístico do azeite de oliva e que vem trazendo essa sabedoria até os terreiros no dia de hoje. E para nós de Umbanda, o azeite ele é muito utilizado no sacramento, numa coroação, num benzimento. Ele é utilizado também em lamparinas. Alguns terreiros, algumas bandas não usam a lamparina e podem até falar, mas isso não faz parte da Umbanda. Mas eu posso afirmar que o Pai Mata e Silva, já promovia o uso das lamparinas com o óleo, com azeite de oliva. Por ele ser mais puro, por ele ter essa conexão mais espiritual, por ele estar conectado com essa força de Oxalá, voltando a frisar que isso é para nós de Umbanda. E uma curiosidade também que dentro do ocultismo, o azeite de oliva ele era muito utilizado para untar e purificar objetos ritualísticos, na feitura de candeeiros de iluminação. Então o azeite de oliva a gente vê que ele traz em si uma tradicionalidade muito antiga, que veio para o Brasil através dos europeus que já usavam como uma fonte de culinária, como o uso ritualístico na Igreja Católica, certo? Então a Umbanda, ela abraçou também essa sabedoria. E nós de Umbanda, nós utilizamos muito, como eu estava falando, na questão de um sacramento, na questão de purificar algum objeto. E aqui eu vou dar algumas sugestões do que a gente pode fazer com o azeite de oliva. Eu tive uma vez uma informação, eu tive um ensinamento sobre um banho de descarrego que se faz com o azeite de oliva. E ele era simplesmente pôr uma colher de azeite num copo com água. Então fazia aquela mistura, que ela chacoalhava a água, porque eles não vão se unir, mas a água ela ia servir como um veículo para o óleo, para o azeite de oliva, certo? Então, tem essa possibilidade, eu não posso falar se isso é real ou não, eu recebi essa informação, de uma maneira ou de outra, nunca utilizei, mas pode ser que os senhores ou senhoras já ouviram falar e aí vou precisar do seu comentário aí dizendo, não, eu já vi banho de descarrego com o azeite de oliva. Eu ainda não tive a oportunidade de ver e nem os guias da casa aqui na qual eu dirijo passaram. Mas a título de curiosidade, cabe aqui ressaltar que pode ser feito. Eu não conheço. Agora o que eu já vi, conheço e já fiz é o uso do azeite de oliva junto com um pó de pemba. E isso serve, eu aqui, por exemplo, aqui na minha casa, quando uma pessoa está precisando de um benzimento, quando a pessoa está precisando de um cruzamento, eu uso muito azeite de oliva. Eu faço o cruzamento na cabeça da pessoa, nas mãos, nos pés, e aí eu já tenho um pouquinho de pemba ralada e coloco ali. O azeite de oliva com essa denotação, com essa vontade, com esse intuito de purificar, de abençoar, e o pó de pemba para repelir qualquer outro tipo de coisa ruim. A pemba, ela é repulsiva, né? Ela é cal, aquilo limpa, aquilo desagrega, aquilo expulsa, põe para fora, não é? Então, eu ponho um pouquinho de pó de pemba, quando necessário, no cruzamento que eu faço com o azeite de oliva. Então essa é uma sugestão que eu já vi e pratico aqui no meu terreiro aqui. E uma coisa também que eu faço também aqui no terreiro é a questão da bandeja. Quando o filho sai coroado, ele recebe aquela bandeja, uma coisa antiga, né? Antes não se fazia, mas eu quero resgatar essa tradição, então eu estou fazendo aqui no terreiro.
E nós de Umbanda, nós usamos muito a sineta, né? Aquela sinetinha que a gente canta para o guia-chefe, aquela sinetinha que a gente balança para o filho de fé quando ele está nem lá nem cá. Ou então quando a pessoa, o filho de fé acabou de fazer um descarrego muito forte, ela está ainda sofrendo algum transtorno ali, a gente vem e balança a sinetinha, seu anjo da guarda te chama, né? Então, aquela sinetinha ali, eu consagro aquela sinetinha com azeite doce, com o azeite de oliva. E faz parte ali dentro da bandeja que a gente entrega quando o filho está pronto, né? Então, são sugestões. Eu sei que na sua casa tem outros usos, inclusive para untar vela, inclusive para untar o interior de uma quartinha, também tem essa possibilidade também, deixando aquela intenção de pureza, de bênção, né? Então são sugestões que eu estou dando aqui de um uso que eu tenho dentro do meu terreiro, a não ser essa última que é o banho de descarrego. Eu não conhecia, mas eu trouxe aqui para apreciação dos senhores e senhoras. Eu fico por aqui mais uma vez, muito feliz e grato pela atenção e o carinho de todos os senhores e senhoras. É muito bom nós termos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga Ruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.